E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem. Então, só vocês que me respondem. E aí? Que medo, gente. Medo de quê? Vai falar de você? Tá do outro lado, é bom estar desse lado aí. É bem melhor. Então, André, eu queria começar te perguntando quem é o André para você. Contar um pouquinho da sua história. O dia que eu souber responder isso, eu tô feliz. Realmente eu não sei quem é o André. Eu vou me descobrindo a cada dia e, na verdade, eu vou descobrindo o meu presente, vou descobrindo o meu passado, porque tem coisas que me vêm à memória que estavam apagadas. E vocês, nesse momento, são culpados por isso, né? Vocês me fizeram trazer à memória coisas que eu achava que tinha esquecido. Então, o André é uma pessoa que vai se descobrindo a cada dia, vai tentando melhorar também. Legal. Vamos voltar então para esses tempos que você estava falando, já que esses tempos estão sempre se atravessando nas nossas vidas. Queria voltar um pouquinho na sua infância, como é que foi a sua vida lá na comunidade da Barreira do Vasco? Foi lá que você nasceu? Como é que foi? Nascido e criado na Barreira do Vasco, muito orgulho. Vascaíno não com tanto orgulho. A minha infância, eu acho que é como a infância de qualquer pessoa que mora dentro de uma comunidade. Né? A gente enfrenta algumas dificuldades. Na verdade, quando a gente é criança, a gente não percebe muito isso, né? Depois que a gente cresce, que a gente começa a perceber o valor de algumas coisas. Mas eu tive alguns, digamos assim, alguns contratempos, né? Na minha infância, mas deu para passar. Eu acho que tudo que eu passei me ajudou a me construir quem eu sou hoje. E é isso. Posso ir um pouquinho mais fundo? Você chegou a comentar uma vez de um episódio de preconceito que você sofreu com uma professora sua, que foi racista com você. Você pode falar um pouquinho mais desse episódio? Como aconteceu? Então, eu era uma criança que pouco falava. Eu era muito recluso, eu era muito... Na verdade, eu achava que o preconceito, que o racismo também, fosse coisas comuns, de tanto que eu passei por isso. Na verdade, esse momento da escola foi um dos momentos. E hoje eu gosto de falar dele porque foi num local onde jamais isso deveria ter acontecido. E aconteceu. Mas, na verdade, eu sofria isso em todo lugar. Né? Quando a gente cresce, é que a gente percebe que aconteceu. Mas meus pais sofreram por isso, porque me viam sofrer também com isso. E eles não passavam isso para mim. Eles, como adultos que eram, né, da maneira deles, tentavam me proteger da forma que dava. E a forma que dava era não comentar. Então, a gente era pobre, preto, é complicado dentro da comunidade, né? Ainda mais fora dela. Mas na escola, eu tinha uma professora que ela era declaradamente, pelo menos dentro da turma, ela era racista mesmo. E ela fazia coisas do tipo me exibir, por exemplo. Né? Além dela bater, de fato, não só em mim, tinha uma outra aluna também na minha turma que eu lembro bem quem era. Ela puxava cabelo, batia com a cabeça da aluna na mesa. Eu não tinha, meu cabelo era sempre pequenininho, então ela não fazia isso comigo, mas fazia com ela. Comigo ela falava da minha roupa, por exemplo, que eu só tinha uma, em época de frio eu só tinha um casaco, e ela perguntava se eu não tinha roupa. Ela me chamava, me colocava na frente da turma e me pendurava, me pegava pela blusa e ficava me girando, perguntando se eu não tinha outra roupa. E ela me chamava de preto sujo. Nessa que ela me chamava de preto sujo, ela me batia, como se estivesse tirando poeira de mim. Entendeu? E mandava eu sentar. Vai sentar, seu preto sujo. Aí fica batendo, até eu sair de perto dela e sentar. Isso ela fazia dentro de sala. Fora de sala, e hoje eu percebo, né? Eu era muito novo e não tinha esse tipo de maldade, né? De como ela agia. Fora de sala, quando ela estava com
com a diretora, por exemplo, ela me chamava, aí me abraçava, dizia que eu era quietinho, tinha essa representação dela, né? E era desse jeito aí. Nossa. É difícil de escutar, imagino de passar por isso, né? Como que pra você, assim, pegando esse gancho disso que você acabou de falar, como que pra você falou dos seus pais, de que eles te defendiam como podiam, como é que pra você hoje, tendo um filho, como você faz essa relação? Da maneira como seus pais te defendiam e hoje, de tudo que você passou, como que é a sua relação com o seu filho em relação ao racismo? Quais coisas você aproveitou daquilo que seus pais fizeram e quais você acha que é melhor fazer diferente? Eu vou responder, pode até parecer meio antagônico com o que eu acabo de falar em relação aos meus pais. Mas eu procuro fazer com meu filho o que meus pais não fizeram comigo. Hoje eu consigo compreender que era uma outra época, era um outro período, e a forma de educar era diferente. Na verdade, meu filho tem acesso a informações que eu jamais sonhei em ter na minha idade. Então, e a mídia também ajudou isso, essa questão do racismo principalmente. Não só racismo, Sim. né? A guerra aí contra o homossexual, contra todo tipo de minorias. Diminui o ser humano. Então, meu filho hoje ele tem muito conhecimento. Meu filho só tem 10 anos de idade, mas ele tem muita ciência do que acontece. E meus pais, eles, na verdade eu não falei, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade e eles tinham muita coisa para resolver. Eu era o 7º filho, era o filho caçula. E eles, nesse processo de separação, eles precisavam resolver suas vidas e cuidar de mim ao mesmo tempo, não só de mim. Se eu tinha 7 anos, meu irmão devia ter uns 10, 14, eu sou ruim com datas, né, o irmão mais novo acima de mim. E no final das contas a gente ficou meio que largado, né? E quando eu, tentando responder a sua pergunta, o que eu tento passar para o meu filho é mostrar como a vida mostrar que ele é muito bom, mostrar em tudo que ele faz. De fato, ele é muito inteligente, né? E ele tem mais liberdade. É outra época. É difícil comparar a infância de hoje com a infância que eu tive. Sim. Eu não sei se eu estou conseguindo responder você. Sim. Mas é difícil comparar a infância do meu filho. Se meu filho pedir uma bala, eu vou ali e compro. Na minha infância, para mim comer uma bala era complicado. Eu tinha aí uma cota de uma bananada por semana. Hoje meu filho compra um pacote, vai na vendinha ali com um pacote de bananada se ele assim desejar. Então até o acesso também, né? Na minha época era diferente, até o acesso a poder ter as coisas. Então é difícil realmente comparar. Eu tento não errar, erro, acho que todo pai erra, o único filho, né? Primeiro filho e único. Erro, mas vou tentando acertar.